Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje eu quero fazer uma pausa no estudo do Vem Segue-me. São temas relacionados, com certeza, porque hoje eu quero falar com vocês sobre o profeta de Deus, sobre o quórum dos 12 apóstolos e o espírito de profecia e revelação que eles têm. Tem a ver com o que a gente está estudando, porque Moisés possuía esse mesmo dom, chamado e ordenança, mas não é tão relacionado à designação da semana. Não se preocupem, porque a gente vai voltar a estudar. Eu só queria fazer essa pausa porque este final de semana nós temos conferência geral. Talvez você está assistindo esse vídeo depois da conferência geral, não tem problema, porque os princípios que eu vou tratar aqui com vocês hoje se aplicam para a nossa vida em qualquer tempo. E também nós temos conferência geral de 6 em 6 meses na igreja hoje. Então, se você talvez não se preparou tão bem para a conferência que já passou, você pode se preparar para a próxima conferência. Eu coloquei no título desse vídeo que eu conheci o profeta de Deus. Isso é verdade. Quando eu era um missionário, o presidente da igreja era o presidente Thomas S. Monson. Não obstante, o presidente Russell M. Nelson visitou diversas vezes a missão Curitiba. Isso porque o meu presidente de missão, tive 2 presidentes muito queridos, eu amo eles e amo a esposa deles, que era como uma mãe para nós missionários. O primeiro presidente de missão, no qual eu servi 1 ano e 1 mês, foi o presidente Webster. E a esposa dele, a Sylvia, é filha do presidente Russell M. Nelson. Então, o presidente Nelson, que era responsável pela construção do templo de Curitiba, estava sendo construído o templo naquela época. Eu não sei, talvez ele tenha tomado essa responsabilidade para si, porque a filha dele estava lá com o presidente Webster presidindo a missão. Mas ele visitava frequentemente. Lembra que o presidente Nelson tem 10 filhos, mas ele é um pai muito querido, segundo os filhos e segundo nós vemos na biografia dele, visita e dá tempo para a família. Então, os netos, os bisnetos, ele sempre procura estar presente, apesar das muitas designações da igreja. E acho que essa era uma oportunidade. Ele está cumprindo uma designação da igreja, mas também visitando a família. De qualquer maneira, o presidente Nelson falou em algumas ocasiões para nós. Para mim, eu lembro de uma reunião específica que ele estava presente, e ele ensinou sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O que era o Evangelho de Jesus Cristo? Ele usou o terceiro Nef, tanto o terceiro Nef 18 como o terceiro Nef 27. Naquela ocasião, ele também disse que era possível que fôssemos obedientes, completamente obedientes. Porque às vezes nós colocamos essa desculpa na nossa frente, né? Dizendo: eu sou fraco, eu não consigo ser 100%, o Senhor vai aceitar assim as minhas fraquezas e debilidades. Não é, ele ensinou que é possível, nós temos que nos esforçar. É claro que a perfeição completa a gente não vai alcançar nessa vida, mas uma perfeição finita, né, no linguajar dele, é possível. Então nós podemos ser os melhores segundo os mandamentos. Lembra que Nefe disse: o Senhor nunca dá uma ordem sem preparar um caminho pela qual ela possa ser cumprida. Isso me ajudou muito na minha missão, a ser um missionário ainda mais obediente. Naquela ocasião também, nós tivemos a oportunidade de apertar a mão do Elder Nelson, na ocasião, membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E, embora tenha sido bem rápido, porque veja, era 200 missionários, né, que ele estava cumprimentando. Ainda assim, quando chegou minha vez e apertei a mão dele, ele olhou para os meus olhos e eu olhei para os dele. E a sensação que eu tive era que eu estava vendo o infinito. Até escrevi isso no meu diário, né? Que tive uma sensação muito boa e ao mesmo tempo eu senti como se ele pudesse ver toda a minha alma e quem eu era, né? E os profetas, eles têm essa capacidade de ser videntes e de ver coisas que não são visíveis pelos olhos naturais. Há muitas histórias sobre o presidente Nelson na missão Curitiba. Eu não posso compartilhar todas aqui por causa do tempo, mas é um homem que tem dons de Deus. E ele tem esses dons por causa das chaves do sacerdócio que ele recebeu. Quando Cristo restaurou a igreja dele nesses últimos dias, ele chamou o profeta Joseph Smith e deu as chaves necessárias para efetuar a grande obra em preparação à segunda vinda. Outros personagens especiais enviados por Cristo
apareceram ao profeta e concederam chaves. Moroni, Moisés, Elias, Elaías, vários profetas vieram, ensinaram e deram poder e autoridade ao profeta Joseph Smith. As chaves que Joseph recebeu, antes dele ser assassinado, ele passou ao Quórum dos 12 Apóstolos. Sob a liderança do presidente Brigham Young, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, a igreja veio para o oeste dos Estados Unidos, né, expulsa, e começou a crescer, porque estava crescendo bastante, mas aqui floresceu, o deserto floresceu como uma rosa. Depois que o presidente Young morreu, essas chaves foram sucessivamente passadas a outros presidentes da igreja. Hoje, o presidente Russell M. Nelson tem todas essas chaves e exerce todas essas chaves. Na época que ele era apóstolo, ele também tinha todas as chaves. Todos os apóstolos ordenados do Senhor Jesus Cristo possuem todas as chaves para liderar a igreja. Mas apenas o apóstolo sênior, que é o presidente da igreja, pode exercer essas chaves. E é o oráculo do Senhor, fala em nome do Senhor. E o presidente Nelson chegou a essa posição porque o Senhor assim determinou. Depois, o presidente Nelson também visitou a Missão Curitiba na ocasião da dedicação do Templo de Curitiba. Isso fecha um ciclo, porque foi ele que dedicou o terreno do templo. Inclusive, várias pessoas que conheci na missão, eu não estava lá na ocasião, na dedicação do terreno do templo, me disseram que o presidente Nelson, ao olhar para aquele grupo de santos que estava no terreno, que seria construído o templo, na época era o presidente Gordon B. Hinckley, o profeta de Deus, né, o presidente da igreja. Ele olhou para aquele grupo de santos e disse: vejo que a fé de vocês é suficiente para que eu ore em vosso idioma. O presidente Nelson é muito inteligente. Ele fala inglês de modo muito refinado, né? Um grande médico. Fala chinês, mas ele não fala português. Recentemente ele aprendeu espanhol, né? E tem até um discurso dele que ele fala em espanhol, mas assim, aquele espanhol de iniciante, quem está aprendendo, cheio de sotaque. Mas quando ele orou em português naquela ocasião, foi sem sotaque nenhum. E só repetiu o milagre de dom das línguas que ele tinha usado na dedicação do CTM. No Centro de Treinamento Missionário do Brasil, ele também fez a mesma coisa. E aí eu tenho outras testemunhas que estavam lá, como a minha própria tia e tio, que estavam na ocasião da dedicação do CTM há muitos anos atrás, onde o Elder Nelson também orou em português. Algumas das outras pessoas que estavam lá e eu conheci, convivi com elas e servi e sei da honestidade delas, disseram que quando o presidente Nelson, na época o Elder Nelson começou a orar, elas abriram os olhos e viram: será que ele não está lendo nada? Como ele pode usar palavras assim, né, em português e falar sem sotaque nenhum? E foi um dom de Deus, uma manifestação do poder de Deus através do presidente Nelson. E quando ele visitou o templo de Curitiba, né, na dedicação, o presidente Monson estava lá, foi outra ocasião maravilhosa, porque ele também pregou a nós, os missionários, e um grupo seleto, portanto. E lá estava o profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson. Então, que grande bênção foi para mim poder ouvir aqueles homens. Depois, o presidente Nelson, ele estava na dedicação do templo e eu lembro que em uma das sessões ele pediu que todos os missionários que estavam servindo na ocasião ficassem de pé. Ele também pediu que todos os missionários que já tinham servido em Curitiba ficassem de pé. Aonde quer que estavam, porque não foi apenas dentro do templo, mas as capelas se tornaram uma extensão para poder ouvir a dedicação do templo. E que coisa linda! E como eu me senti grato pelo que o presidente Nelson fez, pedindo que todos nós ficássemos de pé. E ele disse: é por causa de vocês, elders e sisters, irmãos e irmãs que serviram aqui nessa terra, que esse templo hoje está erigido e está sendo dedicado. A minha pequena contribuição para o povo do Paraná foi reconhecida pelo profeta de Deus e eu senti grande gratidão. Porque, na verdade, irmãos, para ser bem franco, eu acho que se eu não fosse para a missão, pouca diferença faria na obra de Deus. Mas que diferença fez na minha vida?
ter servido como missionário ajudou a direcionar minhas forças para as coisas boas da existência. E embora eu fosse um rapaz bom, acredito, antes da missão, e tivesse sentido o amor e poder de Deus e tido várias experiências espirituais, a missão ela foi um importante marco na minha vida. E quão grato sou pelo profeta de Deus. Depois tive outras oportunidades de ver o profeta de Deus. Por exemplo, como eu sempre estou envolvido com mídia e compartilhando o evangelho aqui, me convidaram uma vez para ir no centro de conferências gerais e ficar com os outros integrantes da mídia numa salinha especial, onde eles ficavam recebendo informação sobre o profeta, tinha acesso a algumas coisas privilegiadas, e eu também tive a oportunidade de ir com outros fotógrafos quando acabou a sessão e tirar fotos do profeta. Então tem algumas fotos exclusivas do profeta quando ele está acenando para as pessoas no final da conferência geral. O profeta não é um superstar, não é para ser uma pessoa famosa, que a gente pede autógrafo, que fica, sabe? Ele pode ou não ser popular. Infelizmente, alguns profetas no passado foram populares, mas não era uma coisa boa, porque eles eram perseguidos, as pessoas maldiziam eles, jogavam pedras. Alguns foram populares com boa reputação durante seu tempo, e aí a gente pode pensar, por exemplo, em Moisés, né, que a gente está estudando, que teve apesar que tinha muitos que murmuravam contra Moisés, né, e tentaram desvirtuar o povo de Deus, mas enfim, Moisés tem boa reputação até hoje, né, e vários dos profetas em sua própria época, eles não foram bem recebidos, mas alguns foram. Então, não dá para saber se a pessoa é um profeta de Deus pelo nível de popularidade. Você pode concordar com o que o profeta está falando ou discordar, mas o profeta fala em nome de Deus em todas as coisas. Ele não precisa de nenhum treinamento humano para poder falar sobre qualquer assunto, simplesmente porque é o porta-voz de Deus. E tudo que o profeta fala em nome de Deus é escritura e é a verdade. Quando vocês ouvirem o presidente Russell M. Nelson agora, nesse final de semana, sábado e domingo, recebam as palavras dele como se fossem as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque foi o próprio Salvador Jesus Cristo que enviou o presidente Nelson e disse: tudo o que ele disser será como minha própria voz. Não importa, é o mesmo. Agora também quero acrescentar a respeito dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Os conselheiros na primeira presidência, o presidente Oaks e o presidente Eyring, e os membros do Quórum dos 12 Apóstolos, começando pelo presidente Ballard, indo até o Elder Soares, que é brasileiro inclusive, todos eles buscaram inspiração. Tenho certeza que oraram muito para saber qual era a vontade de Deus para o povo dele. Então, vamos prestar atenção no que esses homens que foram chamados e nomeados pelo próprio Senhor Jesus Cristo têm a dizer. Eu prometo, irmãos, que se prestarmos atenção no que eles têm a dizer, Deus vai revelar coisas para a nossa vida que nós estamos precisando, que vamos precisar para os próximos 6 meses, próximo ano, para a nossa vida. Nós vamos poder sentir o Espírito de Deus falando através deles. É importante que nós estejamos dispostos a agir. Por isso, lava bem o rosto, fica atento. Muitas pessoas viram vantagem em trocar de roupa e colocar roupa social como se fosse para a igreja no domingo. Mesmo que elas assistam em casa. Por quê? Porque isso mostra para elas e para os outros que elas valorizam aquela ocasião e que é uma coisa diferente. Se elas ficarem com pijamas pode, tá bom, gente? É sua opção. Mas se ficar muito à vontade, às vezes parece que é apenas um programa de entretenimento qualquer. E não é. É uma reunião sagrada, onde o Espírito de Deus vai se manifestar. Então fica a teu critério. Mas eu gosto de vestir roupas sociais e de estar preparado para ouvir. Também gosto de assistir numa posição em que eu possa escrever, tomar notas e refletir sobre aquelas coisas.
Seria importante se você trouxesse 2 ou 3 perguntas que você tem, alguns problemas que você está enfrentando. Coloca lá e fica atento. Deus, me ajuda a resolver esse desafio na minha vida. E aí então começa a anotar à medida que os discursos vão vindo. Eu enfatizei o profeta, o presidente Russell M. Nelson, e os profetas videntes e reveladores que fazem parte do Coro dos 12 Apóstolos da primeira presidência. Mas a Conferência Geral também tem outros líderes gerais da igreja. Nós temos que ouvi-los na mesma qualidade. Se recebemos a palavra deles como palavras de homens e mulheres santos, nós seremos abençoados. Talvez a resposta da sua pergunta esteja lá no discurso da segunda conselheira geral da primária. Talvez a resposta venha de um 70 que acabou de ser chamado. Não importa, Deus ele vai usar pessoas diferentes, modos de falar diferentes. Existem líderes gerais vindos de todas as nações da Terra, uma grande diversidade de modos de expressão. E se vocês ouvirem na língua original, vocês vão ver vários sotaques, né? Ainda assim, todos falam a palavra de Deus. E que grande bênção é ter a Conferência Geral. Estou muito animado. Se você já assistiu à conferência, você sabe que foi uma experiência rica. E nós precisamos revisar esses discursos. Você pode usar o aplicativo da igreja para planejar o estudo desses discursos pelos próximos 6 meses. Prometo para você que se prestar atenção na voz de Deus através de seus líderes gerais, que foi dada na Conferência Geral, você será protegido, abençoado nesses próximos 6 meses. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero encontrar vocês em breve em outro vídeo e até a próxima.